E aí, tudo bem? Hoje, a gente vai mergulhar num tema profundo, baseado numa palestra dada aqui no Brasil em 2010, chamada Despertando para a Verdade. A gente vai desvendar juntos os conceitos sobre iluminação, o propósito da nossa vida e, o mais importante, como é que se pode encontrar um caminho para a felicidade de acordo com essa visão. Todo o nosso bate-papo de hoje, tudo que a gente vai ver, vem direto dessa fonte. Ela nos dá uma estrutura, um mapa mesmo, para entender esses conceitos espirituais. Vamos usar as imagens e os textos a seguir para visualizar e organizar as ideias principais que foram apresentadas, ok? Olha só o que a gente preparou. Primeiro, vamos entender o que realmente significa despertar. Depois, vamos explorar uma metáfora incrível sobre a Terra ser uma escola. Daí, a gente entra numa história sobre uma profecia e o que ela representa. Em seguida, a parte prática, um guia para a felicidade. E, para fechar, vamos falar sobre um poder que, segundo esses ensinamentos, todo mundo já tem dentro de si. Então, vamos direto ao ponto. A base de tudo aqui é a ideia de despertar. Mas olha, não se trata só de acumular informação ou conhecimento, não. É muito mais sobre entender profundamente quais são as condições para que a gente possa viver como seres humanos de verdade, na nossa plenitude. E o ponto de partida, o primeiro degrau dessa escada, é uma aceitação fundamental, a de que existe um mundo espiritual além dessa nossa realidade física. Sabe, na correria do dia a dia, com tanta tecnologia e ciência, essa ideia às vezes fica esquecida. Mas, segundo esse ensinamento, é justamente aí que a jornada para uma compreensão maior começa. Beleza, com essa ideia em mente de que existe algo além, a coisa começa a ficar interessante. Agora a gente vai ver como essa percepção pode mudar completamente a forma como a gente enxerga a vida. A palestra usa uma metáfora central que é muito poderosa para redefinir nosso propósito aqui na Terra. E aqui está a virada de chave. O conceito que muda tudo. A vida como uma escola para a alma. A ideia é que tudo que a gente vive, as alegrias, os desafios, as dificuldades, nada disso é por acaso. São, na verdade, lições, oportunidades de aprendizado para o nosso espírito evoluir. E isso muda tudo, né? Até os momentos mais difíceis ganham um novo significado. E para a gente entender bem essa diferença, olha só esse contraste. De um lado, a visão materialista, que diz que a vida é só isso aqui, começou, acabou e pronto. Do outro, a visão espiritual que está sendo proposta, a de que este mundo é um lugar de passagem, um campo de treinamento temporário para a nossa alma. É uma mudança de perspectiva, assim, de 180 graus. Agora a gente entra numa parte bem específica do ensinamento que fala sobre a figura de Ryuho Okawa. A palestra conecta o papel dele como mestre espiritual a uma profecia bem antiga. A história contada na palestra é a seguinte: Buda, antes de falecer, teria profetizado que renasceria 2.500 anos depois para ensinar a verdade novamente. O ensinamento afirma então que o nascimento de Ryuho Okawa em 1956 é o cumprimento exato dessa profecia milenar. E conectada a isso, surge uma outra ideia central, a da fé verdadeira. Segundo o que foi ensinado, ter essa fé não é só acreditar em algo, é a condição essencial, a mais importante, para que a alma possa voltar ao reino celestial depois da vida na Terra. É uma qualidade que, segundo a fonte, nos diferencia dos outros seres. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Como se vive com essa fé verdadeira no dia a dia? É aqui que a palestra apresenta o que chama de princípio da felicidade, ou o caminho quádruplo. É basicamente um guia, com passos bem concretos para a gente aplicar esses ensinamentos. Esse princípio se divide em 4 caminhos que se completam: o amor, o conhecimento, a reflexão e o desenvolvimento. São como 4 pilares. Vamos dar uma olhada no que cada um deles significa. Começando pelo amor. E aqui, a ideia de um amor que se doa, sabe? Não é sobre receber, mas sobre oferecer. É sobre conseguir se alegrar de verdade com a felicidade de outra pessoa, reconhecer o que ela tem de bom sem querer nada em troca. Um amor totalmente altruísta. O segundo é o conhecimento. E não é um conhecimento qualquer. É viver com a consciência constante de que existe essa realidade espiritual. É se lembrar, no meio da rotina, que esta vida é uma passagem e que nossas atitudes aqui ecoam no mundo que vem depois. O terceiro pilar é a reflexão. Esse é um convite para a gente olhar para dentro, com honestidade. A ideia é se autoavaliar, reconhecer os próprios erros à luz dessa verdade espiritual e, a partir dessa consciência, conseguir se purificar e se alinhar de novo com o caminho certo. E para fechar os 4,
temos o desenvolvimento. Aqui o foco sai um pouco do individual e vai para o coletivo. A jornada não acaba quando a gente encontra a nossa própria iluminação. Ela se expande para o desejo de criar felicidade para os outros também, com o objetivo maior de ajudar a construir um mundo melhor, uma utopia aqui na Terra. Bom, e depois de passar por tudo isso, a gente chega na grande conclusão, na mensagem que amarra todas essas pontas. Vamos entender, então, qual é o resultado final de seguir esse caminho quádruplo. E a mensagem final é, na verdade, muito poderosa. A ideia é que a salvação não é algo que vem de fora, que alguém nos dá. Ela vem de dentro. Ao viver segundo esses 4 princípios, amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento, qualquer pessoa, com o seu próprio esforço, com o seu próprio poder, pode trilhar o caminho de volta ao reino celestial. E a gente termina com uma provocação, uma pergunta para todo mundo levar a refletir. Se esse poder de transformar e salvar a si mesmo já está dentro de cada um de nós, qual seria então o primeiríssimo passo que poderíamos dar?